Mudanças à vista na Caixa Econômica Federal. O banco prepara regras novas para evitar interferência política nos cargos de direção. O objetivo é fazer com que as indicações não sejam mais do presidente da República. Substitutos temporários já foram escolhidos para os cargos dos 4 vice-presidentes da Caixa afastados ontem. Alívio à vista para o bolso dos brasileiros. O Banco Central começou a pressionar a Federação dos Bancos para acabar com a bola de neve do cheque especial. O município paulista de Mairiporã toma medidas para ajudar a combater o risco da febre amarela. Moradores de outras cidades estão indo até lá apenas para tomar a dose. As autoridades da saúde explicam que não há qualquer necessidade para isso, porque essas pessoas não moram em áreas de possível contágio. E pesquisadores mostram por que é baixo o risco de o Aedes aegypti transmitir a doença em áreas urbanas. Veja também, nos Estados Unidos, um ex-espião vai para a cadeia suspeito de colaborar com o governo chinês. Ele teria passado nomes e telefones de informantes americanos na China. O Jornal Nacional está começando. A corrida pela vacina contra a febre amarela está provocando uma situação inesperada em São Paulo. Moradores de cidades livres da circulação da doença estão viajando para áreas de risco para tomar a vacina. O repórter José Roberto Burnier mostra que as autoridades da área da saúde alertam que essa prática não é recomendada. O município do estado de São Paulo, com o maior número de casos de febre amarela silvestre, confirmou hoje mais uma morte pela doença. Agora são 6 os mortos em Mairiporã. A prefeitura decretou estado de calamidade pública na saúde. A partir de agora, os agentes municipais poderão entrar em imóveis fechados ou abandonados para combater focos dos mosquitos silvestres que transmitem a doença. Além disso, foi liberada a compra emergencial de repelentes para bebês que não podem tomar a vacina. Apesar de não haver nenhum caso confirmado de febre amarela fora das áreas de matas, a corrida pela vacina continua em praticamente todos os postos de saúde da Grande São Paulo. E como há filas para todo lado, tem gente, por exemplo, que está saindo aqui da capital para se vacinar em Mairiporã, justamente onde o vírus está circulando e onde há uma infestação do mosquito silvestre que transmite a doença. A gente veio de São Paulo. A gente de São Bernardo. Eu sou do bairro do Tatuapé, em São Paulo. Nós fomos em alguns postos, a maioria deles já não tinha mais a senha para ser dada. E outros tinha fila virando o quarteirão para pegar a senha, então estava praticamente impossível. Com medo, alguns passaram repelentes. A prefeitura de Mairiporã decidiu, então, exigir comprovante de residência. E quem não era da cidade teve que ir embora. Mas hoje não há condição de atendê-los. Peço a gentileza. Mairiporã vacinará Mairiporã. Mairiporã não tem estrutura física, como vocês viram, as nossas unidades elas são pequenas, elas não comportam 1.000, 1.500 pessoas por dia. Isso está prejudicando o andamento do atendimento de rotina. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo faz um alerta. É um risco. Esse tipo de ação faz com que eu vá para uma unidade, que é sabidamente uma unidade de risco, em que eu possa ficar 4 ou 5 horas numa fila. Eu estou exposto. Quando eu estou exposto, eu corro o risco de contrair a febre amarela, porque eu estou indo para uma região que sabidamente é de risco. A partir do momento que eu utilizo doses de vacina, para quem não precisa, alguém que precisa vai ficar sem vacina. Ela reforçou que quem está conseguindo se vacinar agora está tomando a dose integral que vale para o resto da vida. Mas deixou claro que quem deve se vacinar nesse momento é quem está em áreas de risco. Como a cidade mineira de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, que confirmou hoje a 5ª morte por febre amarela. Em Minas, são 15 mortos do fim de dezembro até agora. A lógica é, vamos proteger essa população que vive nessas áreas ou que vai para um deslocamento dessas áreas. Então, essa demanda desenfreada para áreas densamente populacionais, a busca da vacina da febre amarela é desnecessária. O último caso de febre amarela urbana no Brasil foi registrado há mais de 70 anos. Os repórteres Fabiano Vilela e César Menezes mostram por que o risco de transmissão da doença nas cidades é baixo.
A história da febre amarela no Brasil começou no século XVII, do outro lado do Oceano Atlântico. O vírus e o transmissor, o Aedes aegypti, vieram de carona nos navios que traziam escravos. A África já convivia com a doença e a mesma coisa aconteceu aqui. Graves epidemias provocaram mortes no litoral brasileiro. A febre amarela se alastrou sem combate durante 3 séculos e uma das cidades mais afetadas foi a capital da época, o Rio de Janeiro. Até que em 1903, o governo pediu ao sanitarista Oswaldo Cruz um plano de erradicação do Aedes aegypti, o único mosquito que transmite o vírus nas áreas urbanas. Oswaldo Cruz tornou a vacinação obrigatória e criou brigadas mata-mosquito que podiam invadir e até derrubar casas para acabar com os criadouros. Deu certo. A última grande epidemia que o Rio de Janeiro enfrentou foi em 1929 e o último caso de febre amarela urbana no Brasil foi registrado em 1942 na cidade de Sena Madureira, no Acre. O mosquito que veio da África foi exterminado, mas o vírus não. Ele desapareceu das cidades, mas sobreviveu nas florestas. Conseguiu se adaptar a 2 mosquitos silvestres, o hemagogos e o sabetes, que se alimentam do sangue dos macacos. E essa história ainda teve um outro capítulo. Na década de 70, o Aedes aegypti reapareceu. Não mais o africano, dessa vez foi o asiático, que também chegou aqui de carona nos navios que transportavam cargas. Mesmo assim, nunca mais tivemos febre amarela urbana no Brasil e esse pesquisador explica por quê. As campanhas de vacinação funcionam. A quantidade de mosquitos é grande, mas é muito menor do que no passado. E o Aedes aegypti asiático não tem a mesma capacidade de espalhar o vírus. Tem essa percepção, primeiro porque a febre amarela, apesar de todo o contato íntimo da circulação humana entre a África e a Ásia, nunca foi introduzida na Ásia. E há evidências de laboratório onde o vírus cresce menos nesses mosquitos. Agora, a efetividade da transmissão deles ainda é inquestionável. Eles podem realmente ser um vetor. Por causa da grande quantidade de florestas, a região norte é endêmica para a febre amarela, como mostra o repórter Fabiano Vilela. Autoridades de saúde e cientistas estão sempre de olho nos mosquitos. Uma pesquisa feita pelo Instituto Evandro Chagas aqui no Pará, junto com a Fundação Oswaldo Cruz do Rio e o Instituto Pasteur da França, mostra que o Aedes aegypti pode transmitir a febre amarela, mas o risco de infecção é menor em relação a outros vírus. O diretor do Instituto Evandro Chagas disse que é pouco provável que o Aedes aegypti provoque uma epidemia de febre amarela nas áreas urbanas. Os índices de infestação são baixos, que geralmente evitam a transmissão urbana da febre amarela, mas não impedem a transmissão do dengue, do zika e do chikungunya. E aí você pode perguntar por que isso? Porque o vírus do dengue, da zika, da chikungunya, eles se replicam, eles se reproduzem muito mais facilmente nas células do Aedes aegypti do que o vírus da febre amarela. E isso se deve porque os receptores das células do Aedes aegypti, eles não gostam muito dos antígenos do vírus da febre amarela, os antígenos do envelope, as proteínas do envelope do vírus, que é que faz a ligação, e prefere o do dengue, do zika e do chikungunya. O Ministério das Relações Exteriores aumentou o grau de alerta para viagens à Venezuela. Mesmo assim, em Roraima, muitos turistas estão mantendo os planos de passar as férias no país vizinho. Na rodoviária de Boa Vista, ônibus lotados partem para diferentes cidades da Venezuela. A gente vai atrás de praia, água salgada. O custo lá é muito mais barato do que viajar no Brasil, né? Viajar hoje no Brasil está muito caro. Um dos principais destinos é a ilha de Margarita, no Caribe venezuelano. Foi a caminho de lá que o brasileiro Amaury Silva morreu no último sábado, na frente da família e de amigos, quando tentava fugir de um assalto. O Itamaraty avaliou a situação atual de infraestrutura, segurança e saúde da Venezuela e decidiu aumentar o grau de alerta para quem pretende viajar para o país vizinho. Até semana passada, a orientação era viajar com cautela. Agora, o recomendado é evitar qualquer viagem que não seja essencial. O alerta está no site do Ministério das Relações Exteriores. Apesar das recomendações, em uma semana, 12 mil turistas brasileiros viajaram para a Venezuela, passando por Roraima. A recomendação que a gente faz é que as pessoas evitem andar de noite, andar com os vidros abertos, não expor dinheiro. Segundo este professor de Relações Internacionais, o turista tem que avaliar se a viagem para a Venezuela
vale a pena. Se ele tiver algum problema de saúde, a questão de atendimento médico está bastante precária, a questão de acesso a medicamentos é bastante precária e é algo que a gente tem que colocar na balança. A Polícia Federal dos Estados Unidos prendeu um ex-agente da agência de espionagem do país. As autoridades americanas dizem que ele é suspeito de ter tido acesso a informações secretas ilegalmente. Jerry Chun-Ching Lee foi preso no principal aeroporto de Nova York no começo da semana. Essa história teve início em 2010, quando os Estados Unidos começaram a perder os informantes que tinham na China. Entre 2010 e 2012, cerca de 20 espiões americanos morreram ou foram presos no país. Os agentes da CIA e do FBI não entendiam como os chineses tinham conseguido identificar os informantes. Ou alguém de dentro da CIA tinha vazado os nomes, ou os chineses tinham invadido o sistema de comunicação da agência e roubado os dados. E o foco recaiu sobre Jerry Lee, um americano naturalizado de 53 anos e que trabalhou na CIA entre 1994 e 2007. Depois se mudou para Hong Kong e voltou para os Estados Unidos em 2012. Na época, agentes do FBI fizeram buscas nos hotéis em que Jerry se hospedou no Havaí e na Virgínia e encontraram 2 cadernos de anotações com detalhes de reuniões entre informantes e agentes da CIA, nomes reais e números de telefone. Informações secretas que podiam colocar em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. A história, que parece ficção, tem mais perguntas do que respostas. Ninguém consegue explicar por que Lee não foi preso quando os agentes do FBI encontraram os cadernos com as informações secretas. E por que não foi preso em 2013, quando foi interrogado 5 vezes? Também não se sabe por que ele voltou aos Estados Unidos agora, mesmo sabendo que estava sob suspeita. Também nos Estados Unidos, uma parente do casal que está preso por manter os 13 filhos encarcerados falou sobre o caso pela primeira vez. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que o casal David e Louise Turpin foi preso. A polícia disse que a mãe parecia perplexa ao ser detida. Perplexa não é o suficiente para descrever a reação do mundo com a história. A irmã de Louise disse que está machucada, chocada, com raiva e decepcionada, como todo mundo. Teresa disse que já havia falado para a irmã que as crianças eram muito magras e que ouviu em resposta que o pai delas, David, era alto, que elas estavam crescendo e iam ser altas também. Ela contou que as crianças não podiam ver TV, falar ao telefone, ter amigos, namorar, enfim, não tinham vida social nenhuma. Os 13 filhos do casal Turpin foram encontrados pela polícia sujos, famintos, desnutridos. 3 deles estavam acorrentados a móveis. A casa da família estava registrada como sendo a sede de uma escola particular. 6 alunos estavam matriculados, os 6 filhos do casal, que são menores de idade. Mas as autoridades nunca inspecionaram a tal escola. O casal está preso, acusado de 9 crimes, incluindo tortura. E a justiça estipulou uma fiança de $9 milhões. Os 2 devem ser ouvidos no tribunal nesta quinta-feira. O Papa Francisco celebrou hoje uma missa na região do Chile que é reivindicada pelos índios Mapuche, que foram dizimados no fim do século XIX. No lugar onde a ditadura de Pinochet prendeu e torturou índios, o Papa Francisco rezou uma missa para a nação Mapuche, discriminada e injustiçada durante séculos. Esta esplanada em Temuco, região da Araucania, foi tomada por cores brilhantes, com o vermelho presente até na batina. Francisco pediu um minuto de silêncio pelos que sofreram e ainda sofrem tantas injustiças. Durante muito tempo, a palavra Mapuche foi sinônimo de analfabetismo. O Papa usou o idioma deles para começar a homilia. Lembrou que ali ocorreram graves violações dos direitos humanos. Defendeu as culturas indígenas e a sua luta por território. Falou da violência representada pelos pactos assinados e não cumpridos
Referiu-se à lei chilena de 1993 e nunca posta em prática, que prometeu devolver aos índios as terras que lhes foram retiradas depois da independência do Império Espanhol. Ali onde o poeta e prêmio Nobel Pablo Neruda morou no início do século XX, mais de 26% da população vivem em condição de pobreza. Uma parte dela se radicalizou e incendiou igrejas para protestar contra a visita do Papa. Francisco convidou os Mapuche a não ceder à tentação das armas e a continuar a ser como são, com a sua identidade e cultura. A seguir, a Caixa Econômica prepara mudanças para evitar as indicações políticas. O Banco Central aumenta a pressão por um alívio nos juros do cheque especial. E moradores dos Estados Unidos e do Canadá se assustam com um fenômeno natural. A Vara de Execuções Penais de Brasília negou um pedido de prisão domiciliar para o deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Maluf, que tem 86 anos, está preso desde dezembro por lavagem de dinheiro. A defesa argumenta que ele não representa risco para a sociedade e que o complexo penitenciário da Papuda não oferece segurança necessária ao deputado, que sofre de problemas de saúde. O juiz Bruno Aiello Macacari entendeu que a prisão domiciliar humanitária só deve ser aplicada quando o preso não pode receber tratamento no presídio e que esse não é o caso de Maluf. A defesa do deputado declarou que vai recorrer contra a decisão judicial. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou mais um recurso de Cristiane Brasil. A deputada está tentando derrubar uma liminar que impede a posse dela no Ministério do Trabalho. A defesa de Cristiane Brasil usou os mesmos argumentos da Advocacia Geral da União, que o juiz de Niterói não poderia ter concedido a liminar porque a medida já tinha sido negada anteriormente pela Vara de Teresópolis. A deputada Cristiane Brasil, do PTB, foi nomeada há mais de 10 dias e permanece impedida de assumir o comando do Ministério do Trabalho. O Diário Oficial da União publicou hoje o afastamento de 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. E ainda nesta semana, o banco pode mudar as regras para a nomeação dos dirigentes. O presidente da Caixa já escolheu os substitutos temporários dos dirigentes afastados. Apesar de o comunicado falar em substituições temporárias, os vice-presidentes não devem mais retornar aos cargos. Nesta sexta-feira, a Caixa deve aprovar um novo estatuto, seguindo a nova lei de governança das estatais, que limita indicações políticas para o comando das estatais. Com isso, a escolha passa a ser do Conselho de Administração do banco e não mais do presidente da República. Hoje, o ministro da Fazenda disse que todos os dirigentes do banco vão passar por uma avaliação técnica. Em relação aos 4 presidentes que estão, vice-presidentes, que estão sujeitos a esse julgamento. Em segundo lugar, a avaliação dos demais vice-presidentes. E, certamente, num determinado momento, sim, a estrutura é sempre objeto de discussão para tornar a empresa cada dia mais eficiente, o que é importante. O afastamento dos 4 vice-presidentes foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Antônio Carlos Ferreira, ligado ao PRB, foi citado na delação de executivos da JF como intermediário de propina para o ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior, pastor Marcos Pereira, do PRB. A auditoria afirma que a relação dele com o PRB chama a atenção e pode ensejar questionamentos na Justiça. E que, apesar de não haver prova conclusiva, as explicações não são suficientes para encerrar a investigação. Delgina dos Reis Pereira, indicada pelo PR, é suspeita de negociar a liberação de um crédito da Caixa em troca de um cargo para ela própria, na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Auditores chamam a atenção para o fato de Delgina mostrar preocupação com o teor de seus e-mails e o desejo de apagá-los. Delgina diz que na época do pagamento das contas inativas do FGTS, a Caixa elaborou uma lista de pessoas politicamente importantes para avisá-las sobre o pagamento. Na vice-presidência de governo, Roberto Derzier de Santana foi indicado pelo PMDB. Ele já trabalhou diretamente com Temer. A auditoria traz documentos com pedidos de Moreira Franco a Derzier sobre operações internas, em trâmite no banco. Derzier nega ter repassado as informações. Hoje, o ministro Moreira Franco falou sobre o caso. Qualquer solicitação que, eventualmente, qualquer pergunta, qualquer indagação, elas sempre estiveram no âmbito funcional. O documento menciona ainda José Henrique Marques da Cruz.
Ele é citado em mensagens sobre operações de empresas do grupo JF, mas a auditoria informa que são mencionados vários Henriques e conclui que não foi possível identificar um risco ao banco a partir da conduta dele. Indicado pelo Partido Progressista, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, também foi mencionado pela auditoria, que lembra que ele foi citado na delação do operador Lúcio Funaro. Não há pedido de afastamento dele, mas sim para que as investigações continuem. A auditoria concluiu que essa prática de divisão política dos cargos expõe a Caixa a riscos consideráveis. Antônio Carlos Ferreira disse que é funcionário de carreira do banco há 35 anos e que sempre pautou a atuação dele na ética e na dedicação. Ele também disse que a ligação com o PRB é ideológica. Ainda segundo Antônio Carlos, a auditoria independente concluiu que não há indícios contra ele. José Henrique Marques da Costa declarou que já abriu mão de seus sigilos e apresentou documentos esclarecendo que as mensagens investigadas não se referem a ele. Disse ainda que a nomeação dele teve caráter técnico, baseada em 28 anos de serviços ao banco, e que a auditoria independente não fez nenhuma recomendação contra ele. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse que não há nenhum elemento que ligue o nome dele a qualquer irregularidade. O ex-ministro pastor Marcos Pereira declarou que as acusações contra ele são falsas e descabidas e que vai provar a inocência. Deugino dos Reis Pereira e Roberto Derzier de Santana não quiseram se manifestar. O Banco Central está pressionando a Federação de Bancos para reduzir os juros cobrados no cheque especial. Este é o segundo tipo de crédito mais caro do país. Primeiro as apresentações. A Cíntia está desesperada. Entrou no cheque especial e perdeu o controle das contas. Não consigo pagar. Já o Rogério tenta tirar as pessoas do buraco. Ele é educador financeiro e olha o que ele diz sobre o cheque especial. Não usar jamais, fazer um orçamento financeiro. Afinal, o cheque especial é uma das linhas de crédito mais caras do mercado. Em novembro do ano passado, o último dado disponível, os juros no cheque especial chegaram a 323% ao ano, atrás apenas da taxa do rotativo, que incide sobre a fatura de quem não paga tudo o que deve no cartão de crédito, que foi de 410% ao ano. De especial é mesmo só o nome. Pense num estouro de R$500 no cheque especial. Em um ano, a dívida pularia para R$ 2.118. A Cíntia está devendo para 2 bancos e não consegue mais quitar a dívida. Eu recebo o pagamento, já cai para pagar o cheque especial, já cai no cheque especial de novo. Então virou uma bola de neve, né? Em novembro, juntando todas as outras operações de crédito, a inadimplência de pessoas físicas era de 5,4%, no cheque especial de 14,2%. E muitos dos que devem no especial fazem o que o Rogério diz, que é a rotina. Incorpora o cheque especial ao salário. É muito normal isso. Não usar o especial, se planejar, não estourar o orçamento. Quando os especialistas falam, parece que é simples, mas todos sabemos que não é. Agora, o próprio Banco Central resolveu agir. Quer que os bancos encontrem uma solução e cortem os juros do cheque especial. Parece que a pressão deu certo. Hoje, a Federação Brasileira dos Bancos anunciou que está estudando mudanças. O Rogério pensou em alguns caminhos, um limite de tempo, por exemplo, para o uso do cheque especial. Mas enquanto os bancos não entregam a proposta deles, a saída para reduzir os juros pode ser outra. Vamos educar a população para parar de usar o cheque especial e nós vamos reduzir essas taxas. É muito simples. A Febraban declarou que estuda formas de melhorar o ambiente de crédito no país e reduzir os juros, que o cheque especial faz parte desse conjunto de ações e que vai anunciar mudanças ainda este ano. Vamos agora ao vivo até São Paulo para saber a previsão do tempo com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Quais são os destaques? Boa noite, Juliana, Heraldo e a todos. Olha, o nosso primeiro aviso hoje é para chuvarada que pode cair entre o sul do país, também o sul e o oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem bastante chuva prevista para essas regiões mais coloridas no mapa e as pancadas de chuva podem vir com raios, ventania e até granizo. 2 áreas de baixa pressão vão forçar a chegada do ar úmido e quente da Amazônia e vão empurrar esse vapor lá para a atmosfera, formando os temporais. Florianópolis ainda está no radar dos nossos meteorologistas
meteorologistas. De manhã, sem previsão de chuva, mas à tarde as tempestades devem recomeçar e à noite vão piorar bem. O tempo vai ficar fechado e chuvoso. Em Porto Alegre e em Curitiba, possibilidade de chuva nos 3 períodos do dia. E em Campo Grande, entre a tarde e a noite, mas pode ser chuva forte aí nessas 3 capitais, Juliana e Heraldo. Ô, Eliana, agora tem mais alguma região com risco de temporal? Tem o norte do Brasil, toda essa área destacada aqui no mapa pode ter temporais, inclusive parte do Maranhão. Litoral do Ceará, possibilidade de chuva fraca. Mato Grosso e sul de Goiás com chuva enfraquecendo. Agora, toda essa área amarela aqui do mapa vai ter muito sol amanhã, só que a umidade do ar vai cair também. E pode ficar pela metade do que é ideal para a nossa saúde em Palmas, Brasília e Belo Horizonte. Então fica a dica para quem está nessas regiões aqui, reforçar a hidratação, beber bastante água, por exemplo. Recife e Maceió vão ter sol também, mas tem condição para chuva nos 3 períodos do dia. E aqui em São Paulo, mais quente que hoje, máxima de 33 graus, com temporais isolados entre a tarde e a noite. Rio de Janeiro, amanhã sem previsão de chuva e a temperatura pode chegar aos 40 graus pela primeira vez nesse ano. Essa previsão era para sexta-feira, mas antecipou. Agora é para amanhã, 40 graus aí no Rio. Calorão. Obrigada, Eliana. De nada. Tchau, tchau. Um meteoro chamou a atenção de milhões de pessoas ontem à noite em partes do Canadá e dos Estados Unidos. O fenômeno pôde ser visto com muita clareza e chegou a provocar um pequeno tremor de 2 pontos de magnitude no estado americano do Michigan. E a seguir, o início dos... Neste ano, mais de 140 milhões de eleitores vão voltar às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. Nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. O repórter Roberto Covalic foi até Vinhedo, em São Paulo, para mostrar o que você deve fazer para que seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui na entrada do município de Vinhedo, no interior de São Paulo. E o nome já diz, Vinhedo vem de uva, vinho. Por isso, essas barricas estão entre os símbolos da cidade. E é aqui que eu pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do país. O Brasil inteiro vai mandar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo no seu celular. Você deve se posicionar diante de um lugar conhecido de sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando, sempre de dia. Aí você pode pedir para um amigo fazer a gravação para você. Eu vou pedir aqui para o Anderson, nosso colega, fazer esse vídeo. Ele deve ficar a uma distância de uns 2 passos, mais ou menos 1 metro. E atenção, é importante que o celular fique deitado na horizontal. Assim o aparelho consegue enquadrar você e a paisagem que está no fundo. Você também pode usar um bastão de selfie, tomando aquele cuidado que a gente já falou. Celular na horizontal, para que você e o local que você escolheu estejam bem enquadrados. Não tem bastão de selfie? Não tem problema. Você pode usar apenas o celular, com aquele cuidado, aparelho deitado. Não esqueça, hein? É isso. Dê o seu recado em 15 segundos. Comece dizendo o seu nome, a cidade de onde você está falando e responda. Que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. Grava amanhã mesmo e manda pra gente. As Coreias do Sul e do Norte decidiram competir juntas numa das modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno. O acordo foi fechado numa reunião perto da fronteira entre os 2 países. Se o Comitê Olímpico Internacional autorizar, a equipe feminina de hóquei no gelo vai ter atletas do Sul e do Norte. Além disso, as delegações das 2 Coreias vão desfilar juntas na cerimônia de abertura dos Jogos no mês que vem em Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Tarde joga contra o Volta Redonda, que é o atual campeão carioca. Em Minas, o Atlético campeão estreia só amanhã. Hoje tem jogo do Cruzeiro. No Rio Grande do Sul, o Novo Hamburgo é o campeão. O Internacional joga amanhã. O Grêmio estreia hoje. No Recife, o Sport campeão joga esta noite. E amanhã, Náutico e Santa Cruz. Enfim, o Brasil inteiro começa a jogar em clima de campeonatos estaduais. Começam mais cedo, porque tem a Copa do Mundo em junho. Aqui no Pacaembu, o clima está de festa. Daqui a pouco tem toda a cerimônia de abertura, uma grande festa para começar o Campeonato Paulista. E o jogo de abertura é exatamente a decisão do ano passado, Corinthians e Ponte Preta. O Corinthians foi campeão paulista, brasileiro, e hoje estreia enfrentando a Ponte Preta. É só o começo das emoções de 2018 e você confere logo depois da novela O Outro Lado do Paraíso. Juliana, Heraldo. Valeu, Kleber. Obrigada. E depois do futebol tem a série O Gerente da Noite. Em seguida, as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. E amanhã, Renata Vasconcelos e William Bonner estarão de volta aqui ao Jornal Nacional depois das férias. Boa noite a todos. Ao ano, atrasa apenas da taxa do rotativo, que incide sobre a fatura de quem não paga tudo o que deve no cartão de crédito, que foi de 410% ao ano. De especial, é mesmo só o nome. Pense num estouro de R$ 500 no cheque especial. Em um ano, a dívida pularia para R$ 2.118. A Cíntia está devendo para 2 bancos e não consegue mais quitar a dívida. Eu recebo o pagamento, já cai para pagar o cheque especial, já cai no cheque especial de novo. Então virou uma bola de neve, né? Em novembro, juntando todas as outras operações de crédito, a inadimplência de pessoas físicas era de 5,4%, no cheque especial de 14,2%. E muitos dos que devem no especial fazem o que o Rogério diz, que é a rotina. Incorpora o cheque especial ao salário. É muito normal isso. Não usar o especial, se planejar, não estourar o orçamento. Quando os especialistas falam, parece que é simples, mas todos sabemos que não é. Agora, o próprio Banco Central resolveu agir. Quer que os bancos encontrem uma solução e cortem os juros do cheque especial. Parece que a pressão deu certo. Hoje, a Federação Brasileira dos Bancos anunciou que está estudando mudanças. O Rogério pensou em alguns caminhos, um limite de tempo, por exemplo, para o uso do cheque especial. Mas enquanto os bancos não entregam a proposta deles, a saída para reduzir os juros pode ser outra. Vamos educar a população para parar de usar o cheque especial e nós vamos reduzir essas taxas. É muito simples. A Febraban declarou que estuda formas de melhorar o ambiente de crédito no país e reduzir os juros, que o cheque especial faz parte desse conjunto de ações e que vai anunciar mudanças ainda este ano. Vamos agora ao vivo até São Paulo para saber a previsão do tempo com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Quais são os destaques? Boa noite, Juliana, Heraldo e a todos. Olha, o nosso primeiro aviso hoje é para chuvarada que pode cair entre o sul do país, também o sul e o oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem bastante chuva prevista para essas regiões mais coloridas no mapa e as pancadas de chuva podem vir com raios, ventania e até granizo. 2 áreas de baixa pressão vão forçar a chegada do ar úmido e quente da Amazônia e vão empurrar esse vapor lá para a atmosfera, formando os temporais. Florianópolis ainda está no radar dos nossos meteorologistas. De manhã, sem previsão de chuva, mas à tarde as tempestades devem recomeçar e à noite vão piorar bem. O tempo vai ficar fechado e chuvoso. Em Porto Alegre e em Curitiba, possibilidade de chuva nos 3 períodos do dia. E em Campo Grande, entre a tarde e a noite, mas pode ser chuva forte aí nessas 3 capitais, Juliana e Heraldo. Ô, Eliana, agora tem mais alguma região com risco de temporal? Gilberto Ock disse que não há nenhum elemento que ligue o nome dele a qualquer irregularidade. O ex-ministro pastor Marcos Pereira declarou que as acusações contra ele são falsas e descabidas e que vai provar a inocência. Deugino dos Reis Pereira e Roberto Derzier de Santana não quiseram se manifestar. O Banco Central está pressionando a Federação de Bancos para reduzir os juros cobrados no cheque especial. Este é o segundo tipo de crédito mais caro do país. Primeiro, as apresentações. A Cíntia está desesperada. Entrou no cheque especial e perdeu o controle das contas. Não consigo pagar.
Já o Rogério tenta tirar as pessoas do buraco. Ele é educador financeiro e olha o que ele diz sobre o cheque especial. Não usar jamais, fazer um orçamento financeiro. Afinal, o cheque especial é uma das linhas de crédito mais caras do mercado. Em novembro do ano passado, o último dado disponível, os juros no cheque especial chegaram a 323% ao ano, atrás apenas da taxa do rotativo, que incide sobre a fatura de quem não paga tudo o que deve no cartão de crédito, que foi de 410% ao ano. De especial, é mesmo só o nome. Pense num estouro de R$ 500 no cheque especial. Em um ano, a dívida pularia para R$ 2.118. A Cíntia está devendo para 2 bancos e não consegue mais quitar a dívida. Eu recebo o pagamento, já cai para pagar o cheque especial, já cai no cheque especial de novo. Então virou uma bola de neve, né? Em novembro, juntando todas as outras operações de crédito, a inadimplência de pessoas físicas era de 5,4%, no cheque especial de 14,2%. E muitos dos que devem no especial fazem o que o Rogério diz, que é a rotina. Incorpora o cheque especial ao salário. É muito normal isso. Não usar o especial, se planejar, não estourar o orçamento. Quando os especialistas falam, parece que é simples, mas todos sabemos que não é. Agora, o próprio Banco Central resolveu agir. Quer que os bancos encontrem uma solução e cortem os juros do cheque especial. Parece que a pressão deu certo. Hoje, a Federação Brasileira dos Bancos anunciou que está estudando mudanças. O Rogério pensou em alguns caminhos, um limite de tempo, por exemplo, para o uso do cheque especial. Mas enquanto os bancos não entregam a proposta deles, a saída para reduzir os juros pode ser outra. Vamos educar a população para parar de usar o cheque especial e nós vamos reduzir essas taxas. É muito simples. A Febraban declarou que estuda formas de melhorar o ambiente de crédito no país e reduzir os juros, que o cheque especial faz parte desse conjunto de ações e que vai anunciar mudanças ainda este ano. Vamos agora ao vivo até São Paulo para saber a previsão do tempo com a Eliana de colaborar com o governo chinês. Ele teria passado nomes e telefones de informantes americanos na China. O Jornal Nacional está começando. A corrida pela vacina contra a febre amarela está provocando uma situação inesperada em São Paulo. Moradores de cidades livres da circulação da doença estão viajando para áreas de risco para tomar a vacina. O repórter José Roberto Burnier mostra que as autoridades da área da saúde alertam que essa prática não é recomendada. O município do estado de São Paulo, com o maior número de casos de febre amarela silvestre, confirmou hoje mais uma morte pela doença. Agora são 6 os mortos em Mairiporã. A prefeitura decretou estado de calamidade pública na saúde. A partir de agora, os agentes municipais poderão entrar em imóveis fechados ou abandonados para combater focos dos mosquitos silvestres que transmitem a doença. Além disso, foi liberada a compra emergencial de repelentes para bebês que não podem tomar a vacina. Apesar de não haver nenhum caso confirmado de febre amarela fora das áreas de matas, a corrida pela vacina continua em praticamente todos os postos de saúde da Grande São Paulo. E como há filas para todo lado, tem gente, por exemplo, que está saindo aqui da capital para se vacinar em Mairiporã, justamente onde o vírus está circulando e onde há uma infestação do mosquito silvestre que transmite a doença. A gente veio de São Paulo. A gente de São Bernardo. Eu sou do bairro do Tatuapé, em São Paulo. Nós fomos em alguns postos, a maioria deles já não tinha mais a senha para ser dada. E outros tinha fila virando o quarteirão para pegar a senha, então estava praticamente impossível. Com medo, alguns passaram repelentes. A prefeitura de Mairiporã decidiu, então, exigir comprovante de residência. E quem não era da cidade teve que ir embora. Mas hoje não há condição de atendê-los. Peço a gentileza. Mairiporã vacinará Mairiporã. Mairiporã não tem estrutura física, como vocês viram, as nossas unidades elas são pequenas, elas não comportam 1.000, 1.500 pessoas por dia. Isso está prejudicando o andamento do atendimento de rotina. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo faz um alerta.
É um risco. Esse tipo de ação faz com que eu vá para uma unidade, que é sabidamente uma unidade de risco, em que eu possa ficar 4 ou 5 horas numa fila. Eu estou exposto. Quando eu estou exposto, eu corro o risco de contrair a febre amarela, porque eu estou indo para uma região que sabidamente é de risco. A partir do momento que eu utilizo doses de vacina para quem não precisa, alguém que precisa vai ficar sem vacina. Ela reforçou que quem está conseguindo se vacinar... O da Fazenda diz que todos os dirigentes do banco vão passar por uma avaliação técnica. Em relação aos 4 presidentes que estão, vice-presidentes, que estão sujeitos a esse julgamento. Em segundo lugar, a avaliação dos demais vice-presidentes. E, certamente, num determinado momento, sim, a estrutura é sempre objeto de discussão para tornar a empresa cada dia mais eficiente, o que é importante. O afastamento dos 4 vice-presidentes foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Antônio Carlos Ferreira, ligado ao PRB, foi citado na delação de executivos da JF como intermediário de propina para o ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior, pastor Marcos Pereira, do PRB. A auditoria afirma que a relação dele com o PRB chama a atenção e pode ensejar questionamentos na Justiça. E que, apesar de não haver prova conclusiva, as explicações não são suficientes para encerrar a investigação. Delgina dos Reis Pereira, indicada pelo PR, é suspeita de negociar a liberação de um crédito da Caixa em troca de um cargo para ela própria, na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Auditores chamam a atenção para o fato de Delgina mostrar preocupação com o teor de seus e-mails e o desejo de apagá-los. Delgina diz que na época do pagamento das contas inativas do FGTS, a Caixa elaborou uma lista de pessoas politicamente importantes para avisá-las sobre o pagamento. Na vice-presidência de governo, Roberto Derzier de Santana foi indicado pelo PMDB. Ele já trabalhou diretamente com Temer. A auditoria traz documentos com pedidos de Moreira Franco a Derzier sobre operações internas, em trâmite no banco. Derzier nega ter repassado as informações. Hoje, o ministro Moreira Franco falou sobre o caso. Qualquer solicitação que, eventualmente, qualquer pergunta, qualquer indagação, elas sempre estiveram no âmbito funcional. O documento menciona ainda José Henrique Marques da Cruz. Ele é citado em mensagens sobre operações de empresas do grupo JF, mas a auditoria informa que são mencionados vários Henriques e conclui que não foi possível identificar um risco ao banco a partir da conduta dele. Indicado pelo Partido Progressista, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, também foi mencionado pela auditoria, que lembra que ele foi citado na delação do operador Lúcio Funaro. Não há pedido de afastamento dele, mas sim para que as investigações continuem. A auditoria concluiu que essa prática de divisão política dos cargos expõe a Caixa a riscos consideráveis. Antônio Carlos Ferreira disse que é funcionário de carreira do banco há 35 anos e que sempre pautou a atuação dele na ética e na dedicação. Ele também disse que a ligação com o PRB é ideológica. Ainda segundo Antônio Carlos, a auditoria independente concluiu que não há indícios contra ele. José Henrique Marques da Costa declarou que já abriu mão de seus sigilos e apresentou documentos esclarecendo. E que trabalhou na CIA entre 1994 e 2007. Depois se mudou para Hong Kong e voltou para os Estados Unidos em 2012. Na época, agentes do FBI fizeram buscas nos hotéis em que Jerry se hospedou no Havaí e na Virgínia e encontraram 2 cadernos de anotações com detalhes de reuniões entre informantes e agentes da CIA, nomes reais e números de telefone. Informações secretas que podiam colocar em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. A história, que parece ficção, tem mais perguntas do que respostas. Ninguém consegue explicar por que Lee não foi preso quando os agentes do FBI encontraram os cadernos com as informações secretas. E por que não foi preso em 2013, quando foi interrogado 5 vezes? Também não se sabe por que ele voltou aos Estados Unidos agora, mesmo sabendo que estava sob suspeita. Também nos Estados Unidos, uma parente do casal que está preso por manter os 13 filhos encarcerados falou sobre o caso pela primeira vez. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que o casal David e Louise Turpin foi preso. A polícia disse que a mãe parecia perplexa ao ser detida.
perplexa não é o suficiente para descrever a reação do mundo com a história. A irmã de Louise disse que está machucada, chocada, com raiva e decepcionada, como todo mundo. Teresa disse que já havia falado para a irmã que as crianças eram muito magras e que ouviu em resposta que o pai delas, David, era alto, que elas estavam crescendo e iam ser altas também. Ela contou que as crianças não podiam ver TV, falar ao telefone, ter amigos, namorar, enfim, não tinham vida social nenhuma. Os 13 filhos do casal Turpin foram encontrados pela polícia sujos, famintos, desnutridos. 3 deles estavam acorrentados a móveis. A casa da família estava registrada como sendo a sede de uma escola particular. 6 alunos estavam matriculados, os 6 filhos do casal, que são menores de idade. Mas as autoridades nunca inspecionaram a tal escola. O casal está preso, acusado de 9 crimes, incluindo tortura. E a justiça estipulou uma fiança de $9 milhões. Os 2 devem ser ouvidos no tribunal nesta quinta-feira. O Papa Francisco celebrou hoje uma missa na região do Chile que é reivindicada pelos índios Mapuche, que foram dizimados no fim do século XIX. No lugar onde a ditadura de Pinochet prendeu e torturou índios, o Papa Francisco rezou uma missa para a nação Mapuche, discriminada e injustiçada durante séculos. Esta esplanada em Temuco, região da Araucania, falar ao telefone, ter amigos, namorar, enfim, não tinham vida social nenhuma. Os 13 filhos do casal Turpin foram encontrados pela polícia sujos, famintos, desnutridos. 3 deles estavam acorrentados a móveis. A casa da família estava registrada como sendo a sede de uma escola particular. 6 alunos estavam matriculados, os 6 filhos do casal, que são menores de idade. Mas as autoridades nunca inspecionaram a tal escola. O casal está preso, acusado de 9 crimes, incluindo tortura, e a justiça estipulou uma fiança de $9 milhões. Os 2 devem ser ouvidos no tribunal nesta quinta-feira. O Papa Francisco celebrou hoje uma missa na região do Chile que é reivindicada pelos índios Mapuche, que foram dizimados no fim do século XIX. No lugar onde a ditadura de Pinochet prendeu e torturou índios, o Papa Francisco rezou uma missa para a nação Mapuche, discriminada e injustiçada durante séculos. Esta esplanada em Temuco, região da Araucania, foi tomada por cores brilhantes, com o vermelho presente até na batina. Francisco pediu um minuto de silêncio pelos que sofreram e ainda sofrem tantas injustiças. Durante muito tempo, a palavra Mapuche foi sinônimo de analfabetismo. O Papa usou o idioma deles para começar a homilia. Lembrou que ali ocorreram graves violações dos direitos humanos. Defendeu as culturas indígenas e a sua luta por território. Falou da violência representada pelos pactos assinados e não cumpridos. Referiu-se à lei chilena de 1993 e nunca posta em prática, que prometeu devolver aos índios as terras que lhes foram retiradas depois da independência do Império Espanhol. Ali onde o poeta e prêmio Nobel Pablo Neruda morou no início do século XX, mais de 26% da população vivem em condição de pobreza. Uma parte dela se radicalizou e incendiou igrejas para protestar contra a visita do Papa. Francisco convidou os Mapuche a não ceder à tentação das armas e a continuar a ser como são, com a sua identidade e cultura. A seguir, a Caixa Econômica prepara mudanças para evitar as indicações políticas. O Banco Central aumenta a pressão por um alívio nos juros do cheque especial. E moradores dos Estados Unidos e do Canadá se assustam com um fenômeno natural. A Vara de Execuções Penais de Brasília negou um pedido de prisão domiciliar para o deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Maluf, que tem 86 anos, está preso desde dezembro por lavagem de dinheiro. A defesa argumenta que ele não representa risco para a sociedade. Como a cidade mineira de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, que confirmou hoje a 5ª morte por febre amarela. Em Minas, são 15 mortos do fim de dezembro até agora.
A lógica é, vamos proteger essa população que vive nessas áreas ou que vai para um deslocamento dessas áreas. Então, essa demanda desenfreada para áreas densamente populacionais, a busca da vacina da febre amarela é desnecessária. O último caso de febre amarela urbana no Brasil foi registrado há mais de 70 anos. Os repórteres Fabiano Vilela e César Menezes mostram por que o risco de transmissão da doença nas cidades é baixo. A história da febre amarela no Brasil começou no século XVII, do outro lado do Oceano Atlântico. O vírus e o transmissor, o Aedes aegypti, vieram de carona nos navios que traziam escravos. A África já convivia com a doença e a mesma coisa aconteceu aqui. Graves epidemias provocaram mortes no litoral brasileiro. A febre amarela se alastrou sem combate durante 3 séculos e uma das cidades mais afetadas foi a capital da época, o Rio de Janeiro. Até que em 1903 o governo pediu ao sanitarista Oswaldo Cruz um plano de erradicação do Aedes aegypti, o único mosquito que transmite o vírus nas áreas urbanas. Oswaldo Cruz tornou a vacinação obrigatória e criou brigadas mata-mosquito que podiam invadir e até derrubar casas para acabar com os criadouros. Deu certo. A última grande epidemia que o Rio de Janeiro enfrentou foi em 1929 e o último caso de febre amarela urbana no Brasil foi registrado em 1942 na cidade de Sena Madureira, no Acre. O mosquito que veio da África foi exterminado, mas o vírus não. Ele desapareceu das cidades, mas sobreviveu nas florestas. Conseguiu se adaptar a 2 mosquitos silvestres, o hemagogos e o sabetes, que se alimentam do sangue dos macacos. E essa história ainda teve um outro capítulo. Na década de 70, o Aedes aegypti reapareceu. Não mais o africano, dessa vez foi o asiático, que também chegou aqui de carona nos navios que transportavam cargas. Mesmo assim, nunca mais tivemos febre amarela urbana no Brasil e esse pesquisador explica por quê. As campanhas de vacinação funcionam. A quantidade de mosquitos é grande, mas é muito menor do que no passado. E o Aedes aegypti asiático não tem a mesma capacidade de espalhar o vírus. Tem essa percepção, primeiro porque a febre amarela, apesar de todo o contato íntimo da circulação humana entre a África e a Ásia, nunca foi introduzida na Ásia. E há evidências de laboratório onde o vírus cresce menos nesses mosquitos. Agora, a efetividade da transmissão deles ainda é inquestionável. Eles podem realmente ser um vetor. Por causa da grande quantidade de florestas, a região norte é endêmica para a febre amarela, como mostra o repórter Fabiano Vilela. Autoridades de